Então, começando aqui hoje, a gente vai falar sobre porcentagem, né, que é o básico para matemática financeira. E qual que é a ideia aqui? Como eu disse, é ver alguns problemas sobre porcentagem e ver como é que dá para calcular isso aqui. Mas no sentido de relembrar mesmo, tá? Lógico, sem dispensar tudo que a gente já sabe até hoje. Então, a primeira coisa aqui é lembrar que porcentagem, tá, é simplesmente uma notação para um valor. Tá? Então, quando eu falo escrevo o número na forma de porcentagem, eu estou pensando no quê? Né? O que está implícito aqui nessa notação? Né? 30%, 45%, tudo isso aqui significa uma razão. Né? Então, em vez de escrever 30 de 100 ou falar 30 de 100, né? 30 partes de 100, eu escrevo 30%. Né? E a mesma coisa com os outros números aqui. Então, o que eu tenho? Ó, por exemplo aqui, 30%. Eu não coloquei a notação aqui, mas vou colocar do lado de cá, que é a fracionária. Então, 30%. O que significa 30%? Eu tenho uma razão de 30 para 100. Obviamente, a gente não usa muito essa notação aqui, né? Mais comum a fração simplificada, mas eu sei que eu tenho que calcular 30 partes de 100, quando eu falo 30% de algo. 45%, o mesmo esquema, né? 45 de 100, 5%, 5 de 100 e a mesma coisa com todos, né? 2%, 2 de 100, 125%. É 125 de 100. Ah, mas passou de 100, não tem problema. 0,5, né? Então eu tenho 0,5 de 100. Né? Algumas frações aqui, ó, estão numa forma que não é muito usual escrever, mas eu sei que é esse o significado. Né? Quando eu falo, olha, tem 125% de alguma coisa, né? Então significa que eu tenho mais que o valor inicial, né? Mais de 100%. E o que a gente mais vai usar aqui nos nossos cálculos, na parte de matemática financeira, que é a representação decimal. Então, como é que eu faço para transformar 30% em decimal? Né? Simples, olha. 30 por 100. Então, vou dividir 30 por 100. Isso aqui vai me dar 0,3. E a mesma coisa com os outros. 45%. 0,45. Tá? E aí aqui que pode gerar a confusão. Tá? Tome cuidado. Por exemplo, 5% não é 0,5, 5% é 0,05. Essas casinhas decimais aqui talvez confundem a gente. 2%, como é que eu represento isso aqui na forma decimal? 0,02. Da onde que eu estou tirando esses números aqui? Estou simplesmente olhando para a minha fração aqui, né? Eu estou dividindo 5%, 45%, 30%, tá? É fácil lembrar, a gente já fez isso aqui um monte de vezes, né? Vocês já fizeram isso aqui um monte de vezes na vida de vocês, então provavelmente cada um já tem uma técnicazinha para tentar transformar isso aqui, memorizar esses valores, caminhar com a vírgula, né? Vários macetes aí, tá? O importante aqui é não errar. 125%, como é que eu transformo isso aqui para o decimal? Isso aqui é 1,25, tá? E lembrando que na maioria das vezes a gente vai também usar uma calculadora, né? Então, se não for muito extenso, tiver várias etapas, a gente não pode ignorar esse recurso aí. 0,5%, né? Então aqui, ó, não é 0,5 nem 0,05, é 0,005, né? 100%. E aqui o principal, tá? Um dos principais que a gente vai usar isso bastante. Lembrar que 100% representa 1. É uma vez o valor que eu tenho. Né? Então, sempre que tiver o número 1, lembra que é 100%. 300%. 300% é o triplo. Né? Então, eu tenho 3 vezes o meu valor inicial ali. Tá? Então, aqui só um lembretezinho. Por quê? Na hora de fazer nos problemas em geral, nas informações que a gente recebe, normalmente a notação está em porcentagem. Mas na hora de fazer as contas, a gente vai usar o decimal. Tá? Então, por isso que é importante saber essas duas notações aí.
Bem tranquilo, né? Beleza, a gente já sabe o significado dessa anotaçãozinha aqui de porcentagem, mas como é que eu faço para usar isso aqui nos problemas? Algumas coisas que a gente tem que ter em mente aqui antes de continuar, né? Principalmente para poder pular algumas etapas ou entender como é que foi feito aquele. Se eu já tiver um processo de resolução ali que eu tenho que entender como é que foi feito aquilo ali, né? Nem sempre é fácil calcular diretamente o que o problema pede, tá? Então, às vezes a gente vai ter que entender dois caminhos ou mais para resolver um problema, tá? Então, primeiro aqui, ó, a primeira situação. Quando fala em reduzir alguma porcentagem, em vez de tentar reduzir essa porcentagem, talvez seja mais fácil entender que o quanto que sobrou, né? Então, quando eu falo assim, olha, reduz 20% de alguma coisa, eu tenho que ter em mente que reduzir 20% é a mesma coisa que calcular 80% do valor inicial. Lembra que o total é sempre 100%, né? O valor inicial é sempre 100%. Uma vez o valor que eu tenho ali. E aí, quando o problema fala, olha, tira 20% disso aqui, talvez é mais fácil calcular 80%, né, do que calcular os 20% e depois reduzir. Então, por exemplo, quando eu falo, é meio óbvio quando eu falo dos 100, né? Eu vou falar muito de dinheiro agora, tá? É meio óbvio quando eu falo de 100 reais, por exemplo, mas quando eu falo assim, olha, em algum outro problema, eu falo assim, olha, eu tinha uns 100 reais, perdi 20%, quantos reais sobraram? Então, aqui, como eu disse, é meio óbvio, né, os 100 reais, mas às vezes é mais fácil eu pensar assim, ó, se eu perdi 20%, eu sobrei com 80%. Então, eu vou calcular 80% disso aqui, em vez de calcular os 20%, depois ir lá no meu valor inicial e subtrair, tá? Obviamente, não elimina os processos que vocês já conhecem, tá? Pode fazer do jeito que vocês acharem mais simples. Mas, em alguns casos, a gente vai seguir esse procedimento. Em vez de fazer duas etapas, fazer uma só, tá? Por exemplo, acrescentar 5% é o mesmo que calcular 105% do valor original. Tá? Então, em vez de calcular lá, pegar o meu valor inicial, sei lá, tinha 30 reais e aumentei 5%. Em vez de pegar, descobrir quanto que é 5% de 30 e depois somar esse valor inicial, às vezes é mais fácil a gente calcular diretamente os 105%. Tá? E quando a gente for falar de juros, isso vai ficar mais claro, que a gente não vai ficar calculando as porcentagens picadinhas e depois somando. A gente já vai pensar, olha, o meu aumento de 5%, então eu tenho sempre 105%, né? Então a gente vai calcular isso em várias etapas. Vai ficar mais claro quando a gente for fazer os problemas. Aqui, uma outra forma de interpretar a situação. Descontar 30% é o mesmo que calcular 70% do valor original. É a mesma situação inicial lá. Então, em vez de pegar o meu número que eu tenho, tirar o 30%, depois ir lá, subtrair de novo, né? Não, vamos calcular direto 70% do valor original. A mesma coisa que no último. Quando eu digo que aumentar 12% é o mesmo que calcular 112%. Tá? Então a gente vai pensar sempre na forma direta de calcular isso aqui. E aí que entra também a forma decimal que a gente acabou de começar. Então a gente vai começar com exemplos bem simples e durante as aulas a gente vai melhorando um pouquinho as situações, tá? Não na parte das contas, talvez isso aqui vai ser sempre basicão mesmo, tá? Só que o que vai pesar talvez seja a interpretação das situações. Vamos para o primeiro caso aqui então, ó. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o número de mulheres que movimentam o mercado de futebol entre dezembro de 2018 e março de 2019, ou seja, receberam novos contratos nesse intervalo de tempo, está descrito na tabela a seguir. Qual o percentual de atletas que concluíram o ensino médio? Então aqui eu tenho aqui uma tabelinha com o nível de escolaridade e o número de atletas que movimentaram o mercado de futebol nesse período. E aqui eu tenho as quantidades, né, de acordo com o nível. A pergunta é, qual o percentual dessas atletas descritas aqui que concluíram o ensino médio?
né? Então, eu vou olhar aqui todo mundo que tem o ensino médio e comparar com o meu total, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, quem tem só o fundamental incompleto, obviamente não completou o ensino médio, né? Quem tem fundamental completo, também não. Lembrando que aqui os valores não foram contabilizados duas vezes, tá? Então o que conta aqui é somente o maior nível. Quem tem o ensino médio completo, obviamente tem fundamental completo, né? Sim, mas aqui eles foram contabilizados somente de acordo com o maior nível de escolaridade, tá? Então, mesmo que ela tenha o médio completo, ela não foi contabilizada em outro campo, tá? Então aqui eu tenho o seguinte, médio incompleto 17 e médio completo 115. Então é a partir daqui que eu vou contar, ó. Quem conclui o ensino médio? Essas mulheres, quem tem o superior e quem tem o superior completo. Então tem aqui, olha, 115 mais 5 mais 5. Então eu tenho aqui 120 pessoas com o ensino médio completo. Beleza. Mas quantas mulheres foram contabilizadas aqui? Né? Além dessas 100... Oi. Não seriam 125? É 125? Valeu. Comi 5 aqui. 125, 115 mais 10. E o que foram contabilizados aqui, além dessas 125, tem as outras também, né, que entraram na pesquisa. São uma parte bem pequena aí, né? 6, 9 e 17. Foram as primeiras aí, que são 100 não, são 32 mulheres. Então tem no total 32 mais 125, né? Tenho 157 mulheres aí. Então a pergunta aqui é a seguinte, ó, traduzindo para números, ó, qual o percentual de atletas que concluíram o ensino médio? Eu quero saber que 125 é que porcentagem de 157. Beleza? E aí aqui, ó, que entra as várias formas que vocês já têm para calcular isso aqui. Depois que eu entendi o meu problema, calcular a porcentagem aqui é bem tranquilo, né? Então 125 é que porcentagem disso. Eu tenho várias formas de fazer isso aqui. Como é que vocês fariam isso aqui? Uma das formas aí. Digam aí. Pode ser no chat, pode falar. 3 aí, professor. Oi? A regra de 3? E como é que ficaria aqui sua regra de 3? Dita aí, por favor. 157 sobre 1, 125 sobre x. Múltiplo cruzado. 157 sobre 1. Não, sobre 100, professor. Falei sobre errado 100. Aqui. E 125 sobre x. Igual aqui? 125 sobre x. Opa. X. E o cruzado vem lá. Multiplica cruzado. Beleza. Então, ó, aqui, né, é uma das formas de se encontrar isso aqui, né? Uma regrinha de 3 aí. Foi o Carlos que falou, né? Isso. Então, ó, essa aqui é a primeira forma que provavelmente ele já tem na mente dele, vai continuar fazendo isso aqui por várias vezes nos problemas. Beleza, né? Se fosse para eu montar uma regrinha de 3, a minha mente já viria diferente, tá? Eu costumo organizar assim. Eu costumo sempre pensar no valor que eu tenho, né? Sei lá, pessoas, números, dinheiros, né? Então, no caso aqui eu tenho as mulheres, né? Vou colocar só M. E a porcentagem que elas representam. Então, eu vi que você organiza em frações, né? Assim, um em cima do outro. Eu costumo organizar em... O meu pensamento é mais linear, assim. Então, como é que eu faria? Uma das formas de fazer seria pensar aqui. 157 mulheres equivale a 100% e 125 mulheres equivale a X. Múltiplo cruzado, daria a mesma coisa, né? 125 vezes 100, 157x, o mesmo esquema. Então, esse aqui seria uma das outras formas de pensar nisso aqui, né? E uma outra comparação que
talvez seja uma das que a gente vai usar mais aqui quando a gente for falar de matemática financeira, que é a comparação entre frações, tá? Já comparar um valor com o outro diretamente, né? Então, em vez de fazer uma regrinha de 3, sempre que eu quiser descobrir quanto um valor representa de outro, eu vou pensar no seguinte, ó. 125 aqui, porcentagem de 157. Então, interrogação aqui. Como é que eu faço isso? Então, eu sempre vou colocar aqui x, tá? 125 é a minha parte, né? Ou o meu valor final ali, né? Que eu quero utilizar. E o meu total, o meu valor inicial é 157. Tá? Então, para qualquer comparação que eu queira fazer, eu posso usar essa fração aqui também. Tá? Na regrinha de 3, eu estava usando sempre aquele 100zinho lá que a gente colocou na hora de multiplicar cruzado, ele já faz a correção para transformar o valor em porcentagem, para notação de porcentagem. Vocês viram que quando eu escrevi minha regra de 3, eu coloquei M e porcentagem. Então, o meu resultado final já seria em porcentagem. Quando eu uso as frações, a gente vai descobrir um valor em decimal. Tá? Mas aqui tem uma fração, tem que fazer... Na regrinha de 3, eu teria que fazer essa divisão aqui também. Tá? Não ia escapar disso, não. Então, a dica aqui é, sempre que eu quiser descobrir quanto um valor em porcentagem representa do total, né, ou seja, que parte do total eu tenho, simplesmente vou dividir aquela parte pelo meu total. Né? Então, 125 é uma parte, são as mulheres do grupo que eu quero descobrir, e 157 é o total. Então, sempre que eu fizer essa divisão da parte pelo total, eu vou descobrir que fração ela representa. Né? No caso aqui, 125 sobre 57. Ou sobre 157. Que no caso, isso aqui é aproximadamente 0,7961. Né? O que isso significa? Lembra que a gente acabou de falar das notações? Né? Que eu posso escrever na forma de fração, posso escrever na forma decimal e também posso escrever na forma de porcentagem. Como é que eu transformo isso aqui em porcentagem? Simplesmente vou multiplicar por 100. Né? E aí tem algumas regrinhas, né? Caminha com a vírgula 2 casas aqui, ó, para cá. Né? Vai ficar aqui. Posso pensar assim também. Tá? Mas na verdade eu estou multiplicando por 100. Então o que eu tenho aqui? 79,61%. Ok? Então, para descobrir aqui qual a porcentagem, né, a gente falou aqui 3 formas, mas a comparação com fração aqui a gente vai usar bastante. Tá? Então talvez não é muito usual, mas estou dando um exemplo aqui só para quando eu for fazer os cálculos vocês não ficarem perdidos. Beleza? Funciona qualquer um dos 3? Funciona. Até aqui tranquilo? Tranquilo. Então aqui a nossa resposta, 79,61%. Vamos ver outro caso aqui. Aqui. Do 1 vou para o 3 aqui. Tem mais a ver do que a gente está falando. Então, ó, o preço de uma camisa passou de 50 para 59 reais. Qual foi o aumento percentual desse preço? E aqui, apesar de ser uma pergunta bem direta, é muito fácil cair no erro, principalmente sob pressão, na hora da pressa, né, quando tem algumas alternativas ali que pode me induzir ao erro, nesse tipo de questão aqui. O problema aqui é, qual foi o aumento percentual? Então, eu quero saber qual foi a variação percentual. Tá? É mais comum nos enunciados estar escrito assim, qual foi a variação percentual? E aí, o cuidado é prestar atenção nessa palavrinha aqui, ó, percentual. Qual foi a variação percentual? Não a variação em reais. Tá? Então, qual poderia ser um dos caminhos para resolver essa questão aqui? Eu poderia pensar da seguinte forma. Né? Olha, 50 reais
é o meu valor inicial. Beleza. Aumentou para 59, então tive um aumento de R$9. Beleza. Só que não é essa a pergunta. Eu quero saber o aumento percentual. Então eu vou descobrir R$9 é que porcentagem de 50. E aqui também, tá? Tome cuidado com isso. Eu sempre vou comparar o aumento ou a redução em relação ao meu valor inicial. Então não vou calcular quanto que R$9 é de 59, tá? Tome cuidado para não cometer esse erro aqui. Então R$9 é que porcentagem de 50, tá? Então eu fiz aqui em duas etapas. Subtraí os dois valores, né, o final com o inicial, e pensei, teve uma variação de R$9. R$9 representa aqui a porcentagem de 50. Beleza, esse seria um dos caminhos. O outro seria o seguinte. Eu poderia pensar da seguinte forma, tá? Pensando no que eu acabei de fazer ali, no outro exemplo, comparar o seguinte, olha, eu fui de 50 para 59. Então eu vou calcular, em vez de pensar quanto que aumentou, quanto que diminuiu, já vou fazer direto, olha. 59, então o que eu vou escrever aqui, a equação que eu vou escrever representa essa pergunta, ó. 59 é que porcentagem de 50? Né? Então posso fazer isso aqui direto. Posso fazer assim, ó. 59 é que fração de 50? Então, do mesmo jeito que eu tive lá no outro caso, ó, sempre vou fazer assim, o meu valor referência, que é o valor inicial da situação, sempre vai ser o divisor. Isso aqui é sempre o valor inicial. E o valor final, né, que aumentou ou diminuiu, não interessa, é o que vai ficar no numerador. Tá? Sempre vou ter essa situação aqui, valor velho e valor novo em cima. Tá? Então o que eu tenho? Ó? 59 dividido por 50. Obviamente vai dar mais de 1, né? Vai passar de 1 porque aumentou. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho isso aqui que é 1,18. E aí que um lembrete, ó. Lembra que eu falei para vocês que lá na minha tabelinha um dos valores mais importantes era o 100%. Lembrar que 100% é igual a 1. Né? Então aqui a gente vai olhar para o seguinte, olha. Deu 1,18. O que isso significa? Né? Na minha mente eu vou ter que fazer o seguinte, ó, isso aqui é 1 mais 0,18. O 1 representa que porcentagem? 1 é 100%. Obviamente aumentou, então já tinha, não perdi nada, eu tinha o 100%. Mais quanto? Mais os 18%, que é 0,18. Então aqui de novo a importância de saber a comparação entre a representação decimal e a de porcentagem. Tá? Então em muitos casos, em vez de fazer as regrinhas de 3 para descobrir os valores, a gente vai fazer uma divisão só. Tá? E aí analisar, olha, deu 1,18. O que isso significa? Que passou de 1? Sempre o que passou de 1 é o aumento. Tá? E sempre o que faltar do 1 para completar o 1 é a redução percentual. Então, ó, eu tenho aqui 1,18, significa que aumentou 18%. Tá? Então, essa seria aqui a segunda alternativa, em vez de fazer a nossa regrinha de 3. Em vez de fazer assim 59,50, eu poderia pensar também, né, já que os valores aqui é bem óbvio, quanto foi o aumento em reais, eu poderia fazer o seguinte, ó, poderia ter calculado 9 sobre 50, né, que é só o aumento. O que isso aqui me daria? Isso aqui me daria 0,18, ou seja, tive um aumento de 18%. Então são vários caminhos, tá? Então a ideia aqui hoje é tentar fazer alguns exemplos aqui de uma forma que não seja tão óbvia ou tão da maneira que vocês estão acostumados,
para que durante a resolução dos problemas, quando for preciso mudar um pouquinho, encaixar uma outra resolução que seja mais direta, a gente não ficar perdido, vocês não ficarem sem saber o que eu estou fazendo aqui. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Não? Bora lá então. Então aqui qual foi o aumento percentual desse preço? Foi um aumento de 18%. Um exemplo 4 aqui, olha. Um objeto custava R$70 e teve seu preço aumentado em R$10,5. De quanto foi o aumento percentual? Então, o mesmo esquema, tá? Então, ó, eu tenho aqui que a minha variação percentual é... Vou colocar um xizinho aqui, só para ter uma referência do valor. Eu sempre vou comparar o valor novo com o valor velho, né? Então, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no outro caso. Eu posso fazer R$70 que eu tinha no começo, mais 10,5. Então, eu tenho 80,5, né? 80,50 aqui, que é o meu novo valor. Isso representa quantos por cento de 70? Pronto, eu já vou ter aqui a minha variação. Poderia ter usado só o 10,5? Poderia também, tá? Poderia ter feito 10,5 sobre 70, tá? Lembrando sempre que a questão aqui é dividir sempre pelo valor referência, né? Ou total, que no caso aqui é os R$70. Então, se eu fizer isso aqui, olha, 80,5 dividido por 70, eu tenho 1,15. O que isso significa? Significa que eu tive um aumento de 15%. Né? Então, só de olhar para o valor, a questão aqui é treinar um pouquinho disso aqui também, que vai ser bem útil quando a gente for falar de juros. Tá? Olhar para o meu número e saber que ele indica um aumento de quantos por cento, ou redução de quantos por cento. Né? Então, calcular 1,15 daquele valor é o mesmo que pensar num aumento de 15%. Se eu tivesse feito só com 10,5, o que ia acontecer? Eu ia achar 0,15, né? Sem um umzinho aqui. Isso também me indicaria que seria um aumento de 15%. Por que eu prefiro fazer com o valor inteiro em vez de fazer só com a parte? Porque eu tenho a indicação aqui, ó, de 1, alguma coisa, que já está me indicando que é um aumento. Né? Se eu calcular só os 15%, posso ficar meio perdido se for aumento ou redução. No caso aqui, o enunciado já fala que é aumento, né? Não teria esse problema, mas eu prefiro ter o 1 como referência ali. E o outro caso, ó, a promoção, o preço de um celular passou de 499 para 399. Qual foi o desconto percentual nessa promoção? E aí, aqui é a mesma coisa, olha. Eu poderia pensar, usar uma regrinha de 3 aqui, mas eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Só para a gente ter um padrão aqui nas resoluções. Então, eu faria o seguinte, ó. Qual que é o valor inicial, qual que é o valor final? Né? O valor inicial é 499. E o valor final, 399. Então, o que eu vou fazer aqui é 399, que é o valor final, por 499, que é o meu valor inicial. Sempre assim, tá? O total na situação aqui é quanto? Né? Eu sempre vou pensar assim, qual que é o preço inteiro? Qual que é o valor inteiro? Qual que é o total aqui nessa situação? O total é 499. A partir desse total, teve um aumento ou redução. E foi para quanto? Foi para 399. Então o meu segundo valor é o 399. Né? O valor final na situação ali é o 399. Então é esse que vai ser o numerador. Então vou comparar aqui, ó, 399 é quanto de 499? Eu tenho aqui, isso é igual a 0,7995, né? Aproximadamente. O que isso significa? Né? Se eu fosse escrever isso aqui na forma de porcentagem, isso aqui representa 79,95%. Olha a diferença desse caso para os outros. Nos outros casos era sempre 1, alguma coisa, né? Então sempre passou alguma coisa ali, né? Foi 100% mais alguma coisa. Aqui
foi 0, alguma coisa, né? Como o preço reduziu, então eu tenho menos que 100% do valor original. Então, como é que eu faço para descobrir qual foi a redução ali? Né? A minha referência é sempre o 100%. Né? Então, o que eu faço? 100% menos 79,95. Né? O que vai sobrar para mim aqui? Que a redução foi de 100 menos 79,95, 20,05%. Esse é o único caminho? Não, tá? Lembrando aqui que eu estou usando as comparações por frações aqui, pensando no valor final e no valor inicial. Eu poderia ter pensado, né, que o desconto foi de R$100 e calculado, esses R$100 dá quanto de 499? Né? Poderia ter feito isso aí também. Poderia ter feito uma regrinha de 3 com 499 e os R$100 com 499 e os 399. São vários caminhos, vocês já conhecem esses caminhos aí, mas só lembrando, estou reforçando isso aqui porque vai ser útil para a gente essa comparação do decimal com a fração, saber quanto foi o aumento, quanto foi a redução, beleza? Tem aqui alguma dúvida? Seguindo, como calcular aqui, né? Como calcular a porcentagem de um número? Então, aqui a questão é essa. Como calcular a porcentagem de algum número? Como calcular 30% de alguma coisa? Como calcular 20% de alguma coisa? Né? E aqui só um exemplo. Ó. Ronaldo quer comprar uma TV de R$1.580. Aí lá loja leva um susto. Na verdade, é uma boa surpresa. O televisor que pretende comprar está com desconto de 30%. Calcule quanto ele pagará pela televisão. Então aqui o mesmo esquema de antes, né? Como calcular uma porcentagem de alguma coisa. E lembrando daquilo que eu falei lá no começo, né? Um desconto de 30%. Se ele tem um desconto de 30%, quanto que ele vai pagar da televisão? Né? Ele pagará 70% do valor inicial. Certo? Então, ó, a televisão custava 100% do valor dela. Normal. Só que, com desconto de 30%, quanto que vai sobrar para ele pagar? Ele vai pagar 70%. Então, um dos caminhos aqui, e aí o que eu disse lá para vocês no começo, é uma das formas de interpretar essa situação, além de comparar, né, eu posso muito bem aqui fazer o seguinte, ó, calcular quanto que é 30% de 1.580 e subtrair esse valor. Né? Ou já pensar direto, já subtrair na minha mente aqui, olha, era 100%, tirou 30 sobre 70, beleza. E calcular só esse 70% direto. Tá? Então eu posso ir direto ao ponto, em vez de calcular o desconto e depois subtrair. E aí a questão aqui é, como é que eu calculo 70% de 1.580? Né? Posso usar uma regra de 3, ou sempre que eu falar uma porcentagem de alguma coisa, lembra que a porcentagem é um número, é só uma notação, né? Mas ela representa também uma fração que pode ser escrita na forma decimal também. Então, quando eu falo porcentagem de alguma coisa, esse de é sempre vezes. Tá? Então, quando eu quero calcular 70% de 1.580, é 70% vezes 1.580. E como é que ficaria isso aqui então? 70% de 1.580. Isso, vou escrever aqui de vermelho, 70% de 1.580. Então, posso trocar essa frase por isso, 70%, 70 de 100, vezes 1.580, e posso trocar por isso também, né? 0,7, que é 70%, de 1.580. Então, várias formas de escrever isso aqui.
Ah, mas isso é muito fácil, né? Sim, hoje é só uma revisãozinha, um lembretezinho. E mostrar também algumas formas. Talvez vocês pensem de um jeito e está escrito de outro em alguma resolução, em alguma outra explicação, e aí pode parecer que isso está errado. Tá? Então, só para deixar claro aqui as outras formas. Então, nesse caso aqui, ó, R$ 1.106 seria o valor pago pela televisão. Tá? Então, isso aqui é muito comum. Tá? A gente vai usar isso bastante nos problemas de matemática financeira. Tá? Lembrando que o objetivo aqui não é ficar só nos problemas de porcentagem. A gente vai trabalhar com porcentagem em cima de porcentagem, aumentos e descontos. Tá? Esse é o foco da matemática financeira. Então, é mais comum aparecer isso. Tá? Em vez de calcular uma parte, ir direto ao ponto. Ah, foi um desconto de 30%, então eu tenho 70% do valor original. Beleza? Podemos ir para o próximo? Tudo bem até aqui? Tranquilo. Seguindo. Professor, Oi. você multiplicou 0,7 pelo 1580? Foi. Ah, certo. Tá? Obrigada. Então, sempre que for porcentagem de alguma coisa, né, você pode fazer uma regrinha de 3 ou multiplicar esse valor, o valor da porcentagem que você quer, né, pelo preço, pela quantidade de pessoas. Então, aqui eu fiz 70 vezes 1.580 e dividi por 100. Um outro caso seria este, ó, que é muito comum a gente ter que calcular várias porcentagens aqui, uma depois da outra, né? Aqui o caso é o seguinte, ó, a proprietária de uma loja de produtos importados, devido ao erro de um de seus funcionários, teve que realizar 3 acréscimos sucessivos, de 15%, de 6% e de 3%, respectivamente. Tá, então, aqui ficou meio estranho, mas não são 3 de 15, 3 de 6, 3 de 6 e 3 de 3 não, é um de cada um só. Sobre certo produto para atingir o valor ideal. Se fosse realizar um único acréscimo ao produto, equivalente a esses 3 acréscimos, qual seria a porcentagem? Então a pergunta aqui é a seguinte, ó, ela teve que fazer, tinha um valor inicial lá do produto, e ela teve que aumentar 3 vezes até chegar no valor certo. Mas se ela fosse fazer isso de uma vez só, né, quanto por cento que ela teria que aumentar? Como é que vocês fariam para resolver essa questão aqui? Alguma ideia, alguma dica? Eu somaria as porcentagens. Beleza. E aí, é isso que não pode fazer, tá? Trouxe esse exemplo aqui justamente para mostrar isso para vocês. A diferença pode ser bem pouca, tá? Por exemplo, eu poderia... do jeito que eu vou falar aqui, eu somando as porcentagens, por exemplo, poderia dar a diferença de 1%, né? 1% de R$100, beleza, R$1. 1% de R$100.000, aí eu já queria, né? Então já dá muito mais dinheiro. Então tem que tomar cuidado, né? 1% pode ser muito, pode ser pouco, 0,5% pode ser muito, pode ser pouco, né? Então tem que tomar cuidado no meu valor de referência. Então às vezes 1%, 0,5% pode fazer muita diferença, principalmente quando for dinheiro, né? Qualquer tanto ali faz diferença. Então aqui, o que eu não posso pensar, que eu não posso supor é 15% mais 3%, então aqui, ó. Vou colocar aqui errado. Não pode fazer. Tá? Sempre for aumento, descontos sucessivos, eu não posso pensar o seguinte, em fazer 15 mais 6 mais 3 e somar tudo aqui, que vai dar 24, né? 24% no total. Então, isso aqui eu não posso fazer. Ah, mas eu nem sei quanto que era, que custava o produto, como é que eu vou calcular isso aqui?
E aí que eu tenho duas alternativas, essa dica aqui é muito importante, tá? Em muitos problemas, ele vai pedir uma variação percentual, comparação de aumento, redução percentual, sem dar o valor do produto, né? Só para vocês compararem as porcentagens. E eu tenho duas alternativas para isso aqui. Escolher o número para o meu produto, né? Por quê? Independente do valor que eu der para esse produto, quando eu comparar o valor final com o valor inicial, a variação percentual é a mesma, tá? A gente tem sempre uma proporção ali. Se eu fizer as contas aqui, por exemplo, com R$100 e a Ariadne for lá e fizer com 50, o Rafael for lá e fizer com R$30, né? Porque ele achou mais fácil fazer com R$30. No final das contas, quando eu comparar o valor inicial com o valor final, em relação à porcentagem, nós três vamos chegar na mesma conclusão. Aumentou tantos por cento ou diminuiu tantos por cento. Tá? Então, independe do valor que você vai escolher aqui. Então, nos problemas que for, der um monte de porcentagem lá, mas não falar quanto que é o valor inicial, eu posso escolher quanto que é. Tá? Mas, ó, detalhe, aqui no problema não tem em reais ou em uma quantidade, não tem o valor inicial nem o final. Tá? Se tiver o inicial ou o final, aí eu já não posso fazer isso. Mas aqui não tem nada, só tem as porcentagens. Então o que eu faço? Eu escolho. Né? Então eu posso pensar, já que ele não falou aqui, eu posso pensar que era... Cadê? Aqui. Que era R$100. Tá? Por que R$100? R$100 é fácil fazer conta de porcentagem em cima de R$100. Né? 15% de 100, R$15. 6% de 100, R$6. Então é bem fácil fazer as contas. Então escolher um valor é uma boa alternativa. Então, posso usar 100, posso usar X, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, supondo que o produto seja X. Vou colocar aqui. Supondo que o valor inicial é R$100. Beleza, tá? E eu vou fazer tudo com 100 aqui, depois vou mostrar para vocês que independe de ser 100 ou não, tá? Mas ajuda bastante quando não tem um valor. E o que foi feito lá? Então, primeiro, R$100 é o valor errado, tá? Então tinha lá R$100, que é o valor inicial aqui. Aí o que ele teve que fazer? Primeiro, foi um aumento de 15%. Então, eu peguei os meus R$100 mais 15% de R$100. Beleza. Então, aqui é fácil calcular, né? Então, é 100 mais 15% de 100. Então, eu vou ter no final 100 mais 15% de 100. Como é que eu calculo 15% de 100? Isso aqui é 0,15 vezes 100. Ou, como todo mundo sabe, né? 15. Então, tem no final R$115. Beleza. Só que, por que eu não posso fazer isso aqui, ó? 15 mais 6 mais 3% para dar 24%. Porque na segunda etapa, eu vou ter o seguinte, ó. No segundo aumento, já tinha aumentado uma vez, né? Então foi aumento de 6% de quanto? De R$115. Aqui que está o problema em somar as porcentagens uma depois da outra. Tá? Porque eu não vou aumentar tudo em cima dos R$100, vou aumentar em cima do valor que eu já fiz o meu aumento. Né? A gente tem aqui aumento em cima do outro aumento, né? A porcentagem das porcentagens. E aí o que vai acontecer aqui? Ó? 6% de 115. Né? Então eu vou pegar R$115 mais 6% de 115. E aí como é que ficaria isso aqui? 115 mais... Lembra que eu falei que o D é sempre vezes? Né? Então eu vou fazer aqui, olha, 6 sobre 100 vezes 115. Ou 0,06 vezes 115. Né? Então, eu vou ter aqui agora, só pegar minha cabeça aqui, 115 mais 0,06 vezes
115. Então eu tenho agora 121,9. Então passou um pouquinho aqui, passou só 0,9, que se eu tivesse somado 15 com 6 ia dar 21. Passou só 0,9, né? Mas lembrando aqui que eu estou usando R$100 como meu parâmetro, mas lembra que poderia ser 100 mil, né? E por último, o terceiro aumento seria um aumento de... O último aumento foi de 3%, né? 3% de... Agora não é mais de R$100 nem de 115, é de 121,9. Então a gente tem sempre que pensar em juros dos juros ali, né? Então como é que ficaria? Então seria 121,9 mais 3% de 121,9. E é o mesmo argumento, tá? Então 121,9 mais 0,03 vezes 121,9, né? Opa. Da onde que eu tirei esse 0,03? Eu dividi o 3 por 100. Poderia ter feito uma regrinha de 3, descoberto quanto que é 3% de 121,9 e depois somar também? Poderia, tá? Só não sei se seria o mais prático aqui pra gente agora. Então, somando, ó, eu vou ter 121,9 mais 0,03 vezes 121,9. O que eu tenho no final? Eu tenho 125,55. Vou colocar 56 aproximadamente aqui, tá? Então, ó, vamos comparar então aqui os meus valores, né? Eu usei os R$100 só para ter um parâmetro mais simples para comparar. Por isso eu consigo colocar tudo na mesma tela aqui. Então aqui eu tinha o seguinte, ó. Eu passei de R$100 para 125,56. Beleza. Olhando para esses dois números aqui, de quantos por cento foi o aumento? Vocês conseguiriam me dizer aqui? Só de olhar para esses números? Foi um aumento de 25,56%? Isso. Foi um aumento de 25,56%. Então aqui, ó, mais 25,56%. Então por que eu falei que é quando o problema não me der os valores, nem final nem inicial, por que é mais fácil usar R$100? Né? Ou 100 pessoas, 100 qualquer coisa ali. Porque no final eu já consigo comparar em porcentagem qual foi o meu resultado, qual foi o aumento ou qual foi a redução. Então eu tinha 100 e passou para 125. Eu tinha 100%, passou para 125. Qual foi o aumento? 25,6%. Se eu tivesse só somado aqui, ó, 15 mais 6 mais 3, teria dado só 24%. Então tem um erro aí de 1,56. Pode representar pouco, dependendo da situação, mas pode ser um número muito grande, dependendo da situação também. Tá? Então, a ideia desse exemplo aqui era mostrar para vocês justamente isso, que eu não posso somar as porcentagens, eu tenho que calcular etapa por etapa. Tem que fazer assim, né? Escrevendo direitinho, assim, do jeito que eu fiz? Não, tá? Eu deixei aqui mostrando para vocês passo a passo, só para entender como é que ficaria cada um dos valores em cada uma das etapas. Como é que eu faria isso aqui de uma forma mais curta? Né? Como é que eu poderia interpretar isso aqui e fazer isso aqui de uma forma mais direta? Né? Lembra que eu falei para vocês que não precisa realmente do valor que está ali no texto, né? Que na verdade que não está no texto, né? Eu escolhi os R$100. Se eu não quisesse escolher esses R$100 aqui, quisesse só fazer as contas e descobrir a variação percentual, eu pensaria no seguinte: eu faria isso da seguinte forma, né? Olhando para a mesma situação, como é que eu faria? Foram alguns aumentos aqui, né? Então foi um aumento de 15%,
depois um outro aumento de 6% e depois um outro aumento de 3%. Todos em relação ao meu valor inicial, né? Foram consecutivos. Aumentei 15%, depois aumentei 6%, depois aumentei 3%. Como foram só aumentos, não teve nenhuma redução, a ordem que eu fizer isso aqui não vai fazer muita diferença, tá? E como é que eu faço isso aqui? Lembra das primeiras frases que eu falei lá no começo da aula? Aumentar 15% significa calcular 115%. Então, um aumento de 15%, eu posso pensar que é 100% mais 15. Ou seja, 100% mais 15 é 1 mais 15%. Beleza. Depois, né? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Aumentar 15%. Né? Então, isso aqui significa 100% mais 15%. Né? Aumentar 15%. Quanto que é isso aqui na forma decimal? 1. Quanto que é isso aqui na forma decimal? 0,15. Então, tem aqui 1,15. Né? Então, sempre quando eu falo aumentar 15% de alguma coisa, lembra que eu falei que o D é sempre vezes, né? Então, tem 1,15 vezes alguma coisa. Né? Então, eu vou calcular 1,15. E essa mesma ideia aqui eu vou usar nos outros casos. Então, eu vou fazer o seguinte. Aumentar 15%, então, é calcular 1,15. Aumentar 6% é calcular 1,06. Aumentar 3% é calcular 1,03. Né? Acho que já deu para ver qual que é a ideia aqui. Aumentar alguma coisa é sempre 1, aquele número. Né? 1 mais aquela porcentagem. Então, 1 mais 15%, né? 1,15. 1 mais 6%, 1,06. Sempre que eu vou calcular essa porcentagem, eu vou multiplicar pelo meu valor. Eu poderia ter escolhido R$100, poderia ter escolhido X reais, poderia ter escolhido, sei lá, qualquer outro número que no final, quando eu multiplicasse, ia ficar 1,15 vezes 1,06 vezes 1,03. Isso aqui me daria 1,2557. Né? Ou seja, eu teria, usando a mesma ideia aqui, ó, o que é 1, alguma coisa? Isso aqui é 100%, que é 1, né? Vou colocar assim primeiro. 1 mais 0,2557. Ou seja, é 100% mais 25,57%. Né? Ou seja, teve um aumento de 25,57%. Então, aumentar 15%, depois em cima desse valor aumentar 6%, depois em cima desse valor aumentar 3%, é o mesmo que, se eu fosse aumentar de uma vez só, aumentar 25,57%. Tá? E aí aqui, ó, não coloquei os R$100, né? Mas poderia ter colocado 100. Coloquei só as porcentagens, multipliquei aqui, mas poderia ter colocado 100, x, qualquer valor. No final, sempre ia comparar esse númerozinho aqui, 25,57. Tá? Então, por que eu fiz esse exemplo aqui? Mesmo que seja em um único passo aqui, só multiplicar os valores, pode parecer mais complicado, mas por que eu fiz isso? Porque quando a gente for falar, novamente, né, quando a gente for falar de aumentos ou reduções percentuais na matemática financeira, essa notação aqui vai ser mais usual. Tá? Então, quando a gente for falar, por exemplo, olha, tem juros de 15% ao mês. Então, em vez de ficar calculando 15% toda vez, fazendo várias regrinhas de 3, o que significa aumentar 15%? Significa multiplicar por 1,15. Né? Aumentar 15% significa calcular 115%. O que significa aumentar 6%? Significa calcular 106% do meu valor inicial. O
que significa aumentar 3%? Significa calcular 103% do meu valor inicial. Então, isso aqui vai ser útil para a gente, por isso que eu fiz dessa formazinha aqui também, tá? Eu vou deixar anotado para vocês as duas formas de resolução, além das que vocês já conhecem, né? Então, tem algumas alternativas aqui para resolver os problemas. Então, viram ó, que não precisa do valor para descobrir a variação percentual? Bem tranquilo, né?